Oi, pessoal! Vocês sabem o significado do Agosto Dourado? O mês é conhecido por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. A campanha foi criada há 30 anos, em 1992, pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. O tema para 2022 é Fortalecer a Amamentação, educando e apoiando. A minha convidada para falarmos sobre o assunto é a pediatra, professora e pesquisadora Roberta Castro. Doutora Roberta, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela sua gentileza, doutora Roberta. Antes de fazer a primeira pergunta, doutora Roberta, dados da OMS e da Unicef mostram que cerca de 6 milhões de vidas são salvas anualmente por conta do aumento da amamentação nos 6 primeiros meses de vida do bebê. O Brasil também é referência em doação de leite humano utilizado para alimentar bebês prematuros e de baixo peso. Então, doutora Roberta, quais são os benefícios da amamentação? Não, essa questão é muito importante, Guilherme, que infelizmente, por mais que a gente saiba, né, que o leite materno ele é importante para o bebê, muitas pessoas não sabem os benefícios. E esses benefícios, eles não são apenas para o bebê, eles são também benefícios para a mãe. Então, com relação ao bebê, o leite materno ele é importante porque ele é uma imunização, né? Como se fosse a primeira vacina, muitas vezes, né? É chamada de primeira vacina porque ele traz anticorpos vindos da mãe para o bebê. O leite materno ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa. O leite materno tem água que o bebê precisa também para poder, né, se hidratar. A gente sabe também que, né, ele não tem benefícios só em curto prazo, ele tem benefícios também lá em longo prazo na vida adulta. Então, por exemplo, um bebê que mama peito, ele tem menos chances, né, de ter infecções, por exemplo, diarreia ou uma inflamação no ouvido, otites, mas lá na frente, na vida adulta, ele tem menos chances também de desenvolver, por exemplo, obesidade, diabetes. E os benefícios são também para a mãe. Então, as mães que amamentam, elas têm menos chances de desenvolver câncer de mama, câncer de ovário, por exemplo. Tá? E esses benefícios, eles não são somente com relação à saúde física da mãe e do bebê, também com relação à saúde mental, ao vínculo. Então, o bebê ele se sente muito mais seguro quando ele está ali mamando no colinho da mãe, ali no peito da mãe. A mãe, ela tem muitas vezes, né, aquelas mulheres que elas querem amamentar, elas têm, né, uma questão muito de autoestima, né, quando elas estão amamentando. E você tem um fortalecimento do vínculo. Mãe e bebê se tornam muito mais unidos, né? Você tem gera muito mais vínculo quando o aleitamento materno está sendo feito. E existe idade indicada, idade correta para a mãe deixar de amamentar o bebê? Então, na verdade, a orientação da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria e também até, né, de outras associações, como a Academia Americana de Pediatria, é que o aleitamento materno seja exclusivo, sem precisar da água, chá, suco, qualquer outra coisa até os 6 meses de idade e que ele deve ser continuado de preferência até os 2 anos de idade, mas as crianças podem amamentar até quando a mãe desejar, então não tem um limite. O bebê que só mama no peito precisa beber água? Não, o bebê que só mama no peito até os 6 meses, ele não precisa beber água. Então, o que acontece? Quando o bebê ele mama peito, o leite materno ele tem toda a água suficiente que o bebê precisa para se hidratar. O que acontece é que existe um mito, né, de que o bebê precisa beber água em regiões principalmente muito quentes, né, que o calor excessivo, né, pode levar, né, a uma demanda. Mas, na verdade, o bebê, se ele mamar, é só dar o peito mais vezes, né, porque o próprio leite materno já mata a sede do bebê. Por que devemos desconstruir o mito que algumas mulheres produzem leite materno fraco? Essa questão ela é muito importante. Existe realmente um mito
que é de que a mulher produz um leite fraco. Na verdade, toda mulher vai produzir o leite necessário para o seu bebê, tá? Então, assim, o leite materno, ele já foi muito comparado aí antigamente com o leite de vaca, por conta da sua aparência, que é uma aparência mais aguada. Só que isso não quer dizer que ele seja mais fraco, pelo contrário. Então, ali, né, você tem todos os nutrientes que o bebê precisa. E o que acontece é que existe ainda uma questão de geração, passando para geração, de que o leite da mãe pode ser mais fraco. Não somente por essa aparência mais aguada, mas também, né, porque antigamente, por exemplo, se usava muito leite de vaca, leite de outros animais, enfim, mas principalmente leite de vaca, e engrossado. Então dava muita caloria e esse bebê parecia, né, que ele ficava mais nutrido. De fato, ele estava ficando mais gordinho, e não quer dizer que um bebê que tenha mais peso seja um bebê saudável. Então, assim, não existe leite fraco. O leite materno, isso já foi visto em vários estudos, que ele muda a sua aparência, a sua constituição de acordo com as necessidades do bebê, inclusive, tá? Então, isso já foi mostrado. Por exemplo, o leite de um bebê, né, de uma mãe que teve um bebê prematuro, ele tem uma constituição diferente daquele bebê que nasceu certinho ali de 9 meses. Às vezes também o bebê está mais doentinho, o leite materno ele vai sendo produzido ali de acordo com essa demanda. Isso já foi mostrado em muitos estudos também. Então, não existe leite fraco. E o mito da cerveja preta, da canjica, que ajuda na produção do leite materno, isso ainda perdura, doutora Roberta? Isso, assim, não tem nenhuma evidência de que cerveja preta, canjica, vai aumentar a produção do leite. O que vai fazer com que a mulher ela tenha uma produção eficiente a gente tem, né, durante a gestação, a gente tem aquela quantidade toda de hormônios da gestação. Quando o bebê nasce, esses hormônios caem. E os hormônios da lactação, eles começam, então, né, a ser produzidos, né, e vão subindo. Então, o que acontece é que quando você tem uma mulher que já tenha instruções, informações já na gestação, ela sabe como que funciona o aleitamento em si, ela tem informação sobre que no início ela não vai produzir leite, ela vai produzir colostro, que é uma quantidade menor, tá? E ele quase não aparece, mas que o bebê ele vai estar mamando. Ela não fica comparando, por exemplo, a quantidade de leite que ela produz com de outras mulheres, ou inclusive com o quanto se dá numa mamadeira. Desconstruir essa questão, né, de que vai ser totalmente instintivo, que é só o bebê nascer e pronto, ela não precisa se informar antes. Ela precisa ter uma rede de apoio, pessoas que estejam ali apoiando a decisão dela em amamentar, apoiando, né, dando ajuda, por exemplo, para ela poder descansar nos períodos que o bebê está descansando também, porque essa mãe ela vai passar por um período, né, que ela vai ter que trabalhar muito, né, porque nos 3 primeiros meses o bebê demanda muito da mãe. Então, essa mãe ela precisa de uma ajuda, de uma rede de apoio, não apenas uma rede de apoio emocional da família está apoiando, pai não é rede de apoio, pai é pai, ele tem tantas obrigações quanto a mãe para poder estimular esse aleitamento, e uma rede de apoio também profissional. Então, ela ter já escolhido durante a gestação um pediatra que vai acompanhar, se orientar sobre a amamentação também com o obstetra, e em algumas situações, né, tendo disponibilidade, a mulher também procurar uma consultora de amamentação, que já vai desconstruindo esses mitos, né, de que o leite é fraco e que ela não vai ter chances de amamentar quando o bebê nascer. Qual é o papel do pai na amamentação? O pai é primordial. Então, assim, a mãe, eu gosto muito de explicar essa questão de que, assim, os 3 primeiros meses, eles são um período em que o bebê está fazendo uma transição. Ele ficou ali o tempo todo dentro da barriga da mãe, é o que ele conhece de vida, e aí, de repente, ele vem para o mundo aqui fora. Então, na barriga da mãe, ele era um bebê que estava, né, todo encolhidinho, num ambiente quentinho, com uma temperatura constante, escutando os barulhinhos ali da barriga da mãe, não tinha claridade, então estava tudo escurinho. De repente, ele vem aqui para fora. Então, para que esse período de transição seja feito da melhor forma possível, esse bebê, tudo que você puder fazer com que pareça um ambiente como se fosse dentro da barriga, acalma esse bebê. Então, ele acaba demandando muito colo, ele quer mamar toda hora, porque ele recebia nutrientes ali pela placenta o tempo todo dentro da barriga da mãe. Então, assim, o que o pai pode fazer ele não pode dar o peito em si, mas ele pode ajudar, né, na refeição da mãe,
lembrando que a mãe precisa beber água, que a mãe precisa comer, uma alimentação saudável, preparar a refeição para essa mãe, deixar com que essa mãe descanse no período que o bebê está dormindo, porque quando o bebê está acordado, né, ele acaba tendo muita demanda. Esse pai, ele pode, por exemplo, dar um banho no bebê para poder poupar a mãe de fazer alguma tarefa. Ele tem que ser pai, ele tem que ser atuante. Ele só, a única coisa que ele não pode fazer com esse bebê é dar o peito em si, mas ele pode fazer tudo que a mãe faz também. Vamos desconstruir outro mito? É mito ou verdade que amamentar imediatamente após o parto é saudável? É maravilhoso. Hoje em dia a gente tem o que a gente chama de golden hour. O que seria golden hour? É uma hora dourada. Então, óbvio, né, que quando o bebê nasce com algum probleminha, ele tem que ser, isso tem que ser abordado imediatamente, na mesma hora. Mas um bebê que fez o pré-natal, não teve problemas, que é um bebê que está nascendo ali, né, saudável, independente se é um parto normal ou se é um parto por cesárea, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que esse bebê ele vá direto para o colo da mãe e que ele consiga amamentar na primeira hora de vida. Então, o que os estudos mostram é que quando esse bebê ele amamenta na primeira hora de vida, ele tem muito mais chances de continuar no aleitamento materno, menos chances de desmame. Existe horário definido, horário certo para que o bebê seja amamentado? Não existe. O que a gente, né, orienta é que a amamentação, o aleitamento materno seja o que a gente chama de livre demanda. O que é livre demanda? A livre demanda é deixar o bebê mamar o horário que ele quiser, pelo tempo que ele quiser. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que o estômago do bebê, quando ele nasce, no primeiro dia de vida, ele cabe em torno aí dependendo do tamanho do bebê, de 3 a 7 ml. Isso dá um tamanho, por exemplo, de uma cerejinha. É um tamanho bem pequenininho. Então, o bebê nasce com o estômago muito pequeno. Então, quando ele nasce com esse estômago muito pequeno, ele mama, ele enche rápido o estômago e esse estômago esvazia rápido também. É por isso que ele quer mamar toda hora. Então, quando se estipula um horário, a gente estipula mais, né, aquela questão assim, do bebê que não está mamando peito e que está mamando fórmula. Porque a fórmula a gente não consegue, a gente não pode ficar dando em livre demanda, tá? Porque realmente, assim, você pode estar levando algum erro alimentar lá na frente enquanto se usa fórmula. Mas com relação ao peito, não existe horário. O bebê pode amamentar pelo tempo que ele quiser, pela hora em que ele quiser. E, obviamente, conforme ele for crescendo, o tamanho do estômago vai aumentando. Esse estômago, ele enche mais rápido e ele enche mais devagar, né? Porque está crescendo, né? Então, ele vai demorar ali, mas depois ele vai esvaziar mais devagar também. Então, você vai vendo que conforme o bebê vai crescendo, essas mamadas vão se espaçando, elas vão se tornando, né? Umas mamadas, né? Que ele vai mamar e que ele vai demandar menos. Mas no início, o bebê quer mamar toda hora. Isso não quer dizer que o leite seja fraco, que o leite é insuficiente. É a natureza. O leite é pouquinho, enche rápido a barriguinha do bebê, esvazia rápido e ele fica nesse ciclo. E como saber se o bebê mamou o suficiente? Então, o bebê, quando ele mama o suficiente, é um bebê que, nos primeiros dias, todo bebê vai perder peso, tá? Por quê? Porque ele nasce mais inchadinho. Então, é por isso que tem que acompanhar com o pediatra. Então, o ideal é que a primeira consulta do bebê, depois que ele saia do hospital, seja entre 7 a 10 dias de vida, tá? Esse bebê, ele vai perder o peso aí, vai perder pelo menos uns 10% do peso dele nos primeiros dias de vida, mas depois, ou até mais, vai depender de quanto que ele recebeu de soro, como é que foi o parto, mas esse bebê, ele vai depois recuperar esse peso de nascimento, tá? Então, é por isso que tem que ter essa questão aí da consulta com o pediatra. E aí, o que acontece? Esse bebê, a gente vai ver se ele está ganhando peso depois desses primeiros 10, 15 dias. Esse bebê está ganhando peso. Agora, o principal, antes de ver isso, é se ele está fazendo xixi. Se o bebê está fazendo xixi, é sinal de que ele está conseguindo mamar, que ele está se hidratando.
Então, nos primeiros dias de vida aí, o bebê troca várias fraldas. A gente orienta que pelo menos sejam trocadas 6 fraldas no dia para a gente ver que o bebê ele está mamando de uma forma adequada. Agora, se o bebê não está urinando ou está urinando muito pouco, ele passou desses primeiros dias iniciais que ele tem uma perda de peso, esse bebê não está ganhando peso, ele está perdendo peso, a gente pode pensar que talvez essa amamentação não esteja sendo suficiente. E dar mamadeira ao bebê durante a noite pode atrapalhar a amamentação? Com certeza. O que acontece? Eu brinco, né, que quando você está dando o peito para o bebê ele tem um reflexo de sucção. Ele suga. Então, tudo que você der botar na boquinha dele, ele vai sugar. Mas isso não quer dizer que esse reflexo de sucção quer dizer que ele vai mamar assim que ele for colocado no peito, porque ele precisa aprender. E aí, mais uma vez, é a natureza funcionando, né? O estômago é tão pequeno que dá tempo para o bebê, inclusive, aprender, né, a mamar nos primeiros dias, até que saia o leite mesmo, que ocorre lá pelo 3º a 5º dia de vida do bebê, que é o que a gente chama de apojadura, que é quando o leite, de fato, desce e não é mais colostro. Então, o que acontece? Quando o bebê mama peito, primeiro, ele tem que aprender a mamar. A mãe também, ela não sabe dar o peito, mesmo que seja uma outra gestação, ela tenha tido outros filhos, cada bebê é diferente. Só que para mamar, o bebê ele faz uma maratona, ele corre uma maratona. E quando você dá a mamadeira, ele faz uma caminhada só até o próximo quarteirão ali de casa, porque a mamadeira ela é muito mais fácil de você sugar, de você conseguir, porque o leite você não vai ter tanta força igual sugar o peito e mexer com toda a musculatura da face, de tirar o leite mesmo lá de dentro, né, do peito da mãe. É diferente porque na mamadeira o leite, a criança faz pouquíssimo esforço, ela usa outros músculos da face que são muito mais fáceis, né, de mexer. Então, assim, a mamadeira ela é uma caminhadinha e o peito ele é uma maratona. E aí o que acontece? Quando você dá a mamadeira ou uma chupeta, você está dando uma confusão de bico. Então, o bebê, quando ele recebe uma mamadeira ou uma chupeta, ele vê assim, nossa, mas espera aí, isso aí, gente, é de todo ser humano. A gente sempre tem uma tendência a ir pelo caminho mais fácil. Por que eu vou querer correr a maratona se eu posso só ir até ali na esquina e eu vou chegar no mesmo, né, situação que é mamar, né, ter leite? Então, qualquer tipo de bico diferente do peito vai confundir esse bebê. E a partir do momento que introduziu uma mamadeira de madrugada ou uma chupeta, qualquer momento do dia, esse bebê pode ter essa confusão de bicos e isso propiciar, então, um desmame. Doutora Roberta, quando a mulher volta da licença maternidade, como ela deve calcular o estoque de leite materno? Isso aí vai depender muito de como vai ser essa jornada, né, dessa mulher no trabalho, né? Então, por exemplo, a gente, por mais que a gente faça, né, a questão da livre demanda, a gente tem que ter aí, no caso, o bebê já vai estar, né, geralmente a mulher volta a trabalhar com 4 meses, né, porque o bebê tem 4 meses de vida. Às vezes algumas mulheres conseguem, né, ficar mais tempo em casa, porque somam férias e tudo. Mas aí com 4 meses, o bebê ele já está demandando menos, né, do que no início, que ele mamava o tempo todo. Ainda seria livre demanda se ele estivesse com a mãe em casa? Sim. Mas a gente tem que ter, né, uma ideia de quanto que essa mulher vai ordenhar. Não dá para fazer um estoque de leite, tipo, 2 dias antes dela voltar a trabalhar. Isso vai depender muito da necessidade da jornada dessa mulher no trabalho, quanto tempo que ela vai passar fora de casa. Então é importante que ela tenha uma orientação de obstetra ou pediatra ou consultor de amamentação, ou todos, ou pelo menos um desses aí, para ela fazer um estoque de leite materno. Então, para a gente começar um estoque, primeiro, né, se ela está em casa ainda, o bebê vai estar mamando bastante. Então, ela tem que separar alguns momentos em que ele não esteja mamando para poder fazer essa ordenha, tá? Eu sei que na mamadeira a gente consegue, né, ver quanto que o bebê mama e no peito não. Mas a gente pode fazer uma estimativa aí, né, de quanto que esse bebê pode estar mamando. Eu, particularmente, eu não indico a mamadeira em nenhum momento. Eu peço para a família orientar alguém que vai ficar com a criança a dar no copinho, tá? Porque aí
o que acontece? Se eu der na mamadeira, corre o risco de quando a mãe chegar em casa, a criança não querer o peito. E o copinho, ele faz uma força, né, com a musculatura bem parecido com o que o bebê usa quando ele vai mamar o peito. Então, evita desmamar. Então, eu particularmente, eu não prescrevo, né, mamadeiras, eu oriento, essa é uma decisão da família, obviamente, mas quando eu vou orientar, eu oriento outras formas que não sejam a mamadeira em si, para evitar essa confusão de bicos e esse desmame. Então, uma delas é um copinho ou um copo de transição. Então, a mulher tem que fazer uma média aí de quanto tempo que ela vai ficar fora de casa. Então, por exemplo, se ela vai trabalhar umas 8 horas por dia, a gente tem que também considerar o tempo que ela demora de deslocamento. Por exemplo, essa mulher ela vai precisar pegar um ônibus, quanto tempo que ela vai chegar em casa, ela vai demorar para chegar em casa. Aí sim eu vou pensar em botar um horáriozinho só para ter uma ideia de quanto que eu vou ter que ordenhar. Então, por exemplo, vamos supor que essa criança então precise de uma mamadeira, né, uma quantidade equivalente aos 150 ml, por exemplo, de leite de 3 em 3 horas. Então, ela vai ter que fazer um estoque antes. Ela vai ter que, desde pelo menos uns 15 dias antes dela voltar a trabalhar, ela já tem que começar a fazer estoque. É muito importante treinar a pessoa que vai ficar em casa com essa criança para ela poder mamar ali no copinho. Por quê? Porque senão fica aquela questão, meu bebê não aceitou, meu bebê não quer outra coisa. Mas não adianta nada, 2 dias antes do trabalho, querer treinar a criança. Então, antes dessa pessoa, né, dessa mulher voltar a trabalhar, ela já tem que fazer esse treinamento. Ela tem que calcular mais ou menos quanto para ela já ir ordenhando. Ela também ter que verificar se na casa, né, no emprego dela tem aonde ela ordenhar, aonde ela armazenar. Então é um processo assim bem, não é fácil, mas não é impossível, mas precisa de bastante orientação alguns dias antes já dela voltar a trabalhar e não somente tipo na véspera dela ir. Então já tem que fazer o treinamento em casa, ordenhar todo o leite que possível para já ir armazenando no congelador. Demora, né, dependendo se for um congelador daqueles separados da geladeira, né, que fica em cima, você pode demorar aí, durar um leite, pode durar até uns 3 meses ali no congelador, na parte de trás, sem ser na porta, sempre identificando quando que foi a ordenha. E é isso, precisa de uma orientação profissional. Ela pode, eu tenho várias pacientes que amamentam com leite materno, não precisaram entrar com fórmula, mas que foram se orientando bem antes de voltarem a trabalhar. E o leite materno congelado perde nutrientes? Não perde nutrientes, mas é importante que depois que você descongela esse leite, você não aproveite mais, tá? A partir do momento que descongelou, você descarta. E o leite materno congelado, para ter uma quantidade, né, adequada de você ter aí, né, uns 150 ml, geralmente, né, você precisa, quando você for identificar, sempre identificar com uma etiqueta e colocando a data da primeira quantidade de leite que você botou pela primeira vez. Então, vamos supor, hoje é dia 18 de agosto. Nesse dia 18 de agosto, ela ordenhou 40 ml. Aí, dá um pouquinho, ela ordenhou mais 20. Mas você vai considerar a data e a hora da primeira ordenha que você colocou ali no frasco, entendeu? Você precisa, porque tem um prazo de validade. O que a mulher deve fazer quando o seio está empedrado e causa o impedimento de amamentar o bebê? Então, o que acontece com o seio empedrado e que acontece com várias outras lesões na mama durante a amamentação e muita causa de dor durante as mamadas é uma pega incorreta. Então, praticamente assim, né, todas essas complicações que acontecem em decorrência da amamentação, elas ocorrem porque o bebê não está pegando bem, não está pegando adequadamente. Então, quando o bebê ele não está mamando bem, ele não está sugando quanto devia, quando essa mulher ela não está ordenhando a mama, né, por exemplo, no momento em que ela, por um motivo, não ordenhou de um lado, uma bebê mamou só do outro. Então, assim, ela precisa aprender a fazer uma ordenha manual, tá? Então, a mulher, é importante que ela aprenda a ordenhar, não depender apenas de bombas, tá?
O leite empedrado é aquele leite que não saiu e que obstruiu ali. E é importante que ela precise, inclusive, de uma orientação para saber se não está tendo uma inflamação, que ela precisa fazer antibiótico, ela precisa, né, se orientar se não está tendo algum duto obstruído e que tem que desobstruir. Então, é muito importante que a mulher ela procure orientação de um especialista em amamentação e que ela evite tomar medicamentos por conta própria, tá? Para ela poder ver o que de fato está acontecendo. Agora, eu sempre oriento as mulheres, né, assim, a darem uma esvaziada na mama quando a mama estiver muito dura, elas fazerem uma própria ordenha manual mesmo, do que ficar dependendo só de bomba, porque até para bomba trabalhar, se o peito estiver muito duro, muito cheio, essa mama não vai conseguir esvaziar. E para o bebê poder abocanhar bem essa mama, ela precisa ter um complexo que a gente chama de areolo mamilar, que é do mamilo com areola, que seja mais macio. Então, se o bebê ela tá com o peito muito cheio, o bebê não consegue mamar porque tá muito cheio, porque ele não consegue abocanhar, o que acontece? Eu sempre oriento já a fazer, então, uma ordenha manual para evitar esse tipo de complicação. Doutora Roberta, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade e a sua disponibilidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. E eu que agradeço o convite e até a próxima. Obrigada a todos pela participação. Muito obrigado, doutora Roberta, e a você que assistiu esta conversa, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!